Fala, meus queridos e minhas queridas do Ministério PSM, Deus abençoe a sua vida, que honra, que prazer, que alegria, que privilégio. Estamos começando mais um resumo semanal nesse primeiro domingo do ano de 2026, dia 4 de janeiro do ano de 2026. Que honra, que bênção, que privilégio. Que alegria, não é verdade, queridos e queridas? E hoje nós vamos relembrar um pouquinho do muito que o nosso Deus nos ensinou aí nessa semana que passou, dos dias 29 de dezembro, é isso mesmo, 29 de dezembro do ano passado até o dia 2 de janeiro de 2026. Amém, meus amados? Vamos relembrar aí um pouquinho do muito que o nosso papai nos ensinou nesta semana que passou. Amém? Mas antes, eu vou pedir a nossa produção para liberar aí a nossa vinheta. Vai, produção! Fala, meus queridos e minhas queridas, Deus abençoe a sua vida. Aqui vos fala, como sempre, com muito prazer e com muita alegria, o seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, começando mais um dia, começando mais um domingo, neste domingo maravilhoso, dia 28 de dezembro, último domingo do ano, último resumo semanal do ano. É isso mesmo, queridos, 2025 já foi embora, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para nós relembrarmos um pouquinho do muito que o nosso Deus nos ensinou dos dias 22 ao dia 26 de dezembro, praticamente aí na nossa última semana do ano, não é verdade? Vem com a gente relembrar um pouquinho do muito que o nosso Deus nos ensinou aí nessa semana que passou. Amém, meus amados, mas antes vocês já sabem, né? Nossa produção vai liberar aquela vinheta abençoada e logo depois nós vamos relembrar um pouquinho do muito que o nosso papai nos ensinou nessa semana que passou. Vai, produção! Libera aí a nossa vinheta. É isso aí, meus queridos e queridas do PSM. Vamos ao nosso resumo semanal de hoje, neste dia 4 de janeiro do ano de 2026. Aliás, ao nosso primeiro resumo do ano. Não é verdade, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar relembrando o que aprendemos na nossa segunda-feira, dia 29 de dezembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Não há mais condenação. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, ainda falando sobre a última ceia que Jesus participou com seus discípulos antes de ser entregue às principais autoridades para ser crucificado e morto, Jesus tinha a exata noção de tudo o que aconteceria com ele, de todo o seu sofrimento, que seria traído por Judas, negado por Pedro e até de sua dolorosa morte de cruz. Ele sabia também que nada daquilo que sofreria seria por causa dele. Ele sabia que todo o sofrimento que o aguardava seria por nossa causa, para pagar pelos nossos pecados, já que ele jamais cometeu pecado algum, como lemos em Hebreus capítulo 4, verso 15. Os que já sabem disso não podem esquecer, e os que não sabem precisam saber que um homem inocente foi condenado à morte e morte de cruz por nossos pecados. E por causa disso, sobre todos os que aceitam e reconhecem este sacrifício, não há mais condenação. Foi isso que nós aprendemos na nossa primeira meditação da semana, dia 29 de dezembro. Amém, meus queridos? Vamos agora para a nossa meditação de terça-feira, dia 30 de dezembro, na meditação que recebeu o seguinte título: A Ceia do Senhor hoje. Queridos e queridas do PSM, ao celebrar esta última ceia com os discípulos, o mestre instituiu a Santa Ceia, uma cerimônia que deveria ser repetida nas reuniões dos discípulos em memória dele, como lemos em 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 e 25 e em Lucas capítulo 22, verso 19. Por causa dessa orientação de Jesus, grande parte das denominações cristãs evangélicas celebram frequentemente a Santa Ceia entre os seus membros, como ele mesmo disse, em memória dele. A primeira coisa que precisamos entender é que a Santa Ceia é uma ordenança de Jesus, assim como o batismo, Mateus 28, 19. As ordenanças devem ser obedecidas, mas sem esquecermos que as mesmas são de caráter meramente simbólico, ou seja, nelas não há poder que possa interferir na nossa salvação, mas que, ao mesmo tempo, contribuem
para a nossa santificação. A ceia, assim como o batismo, não confere graça. Devemos tratar a cerimônia da Santa Ceia como devemos buscar tratar tudo na nossa vida, com equilíbrio. Não a desvalorizemos por ser uma ordenança do próprio Mestre e não a supervalorizemos a ponto de acharmos que ela pode nos salvar ou condenar. Essa foi a nossa meditação de terça-feira, dia 30 de dezembro. Vamos agora relembrar um pouquinho do muito que aprendemos no dia 31 de dezembro, na nossa meditação de quarta-feira, que recebeu o seguinte título: A Ceia Aviva a Nossa Memória. Preciosos e preciosas do PSM. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 24, vemos o Mestre declarando com relação à ceia: façam isto em memória de mim. E o vemos repetindo esta mesma orientação no verso 25. Fica claro que a Santa Ceia tem, entre outros objetivos, fazer com que os discípulos de Jesus não esquecessem do sangue que foi derramado como sinal de uma nova aliança firmada entre Deus e os homens. Não podemos nos esquecer do sacrifício da cruz, do sangue derramado e da nova aliança que remiu nossos pecados. A ceia é uma ordenança, um ato simbólico, como já falamos, que não confere graça, mas que tem sim a sua importância. A ceia aviva a nossa memória. Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 31 de dezembro, no último dia do ano. E agora, queridos, vamos relembrar um pouquinho do que aprendemos no primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro de 2026, na quinta-feira, na meditação que recebeu o seguinte título: Só os verdadeiros discípulos se assentarão à mesa. Lindões e lindonas do PSM. Vemos Jesus afirmando àqueles homens que aquela seria de fato a última ceia aqui na terra, mas que em breve ceiariam juntos novamente no reino do Pai. Na verdade, estas palavras de Jesus não são apenas palavras, elas são uma promessa. E melhor do que conhecer essa promessa é saber que ela não foi apenas para os discípulos daquela época. Ela se estende para nós ainda hoje. Que maravilha! Será de fato um grande privilégio assentar-se à mesa com Jesus no reino dos céus. Mas, fato é também que para assentar-se a essa mesa, não é qualquer um, de qualquer maneira. Primeira exigência, precisa ser verdadeiramente discípulo de Jesus. Porque só os verdadeiros discípulos se assentarão à mesa. Foi isso que nós aprendemos na nossa primeira meditação do ano, quinta-feira, dia 1º de janeiro. E na sexta-feira, queridos, segundo dia do ano, 2 de janeiro, na meditação que recebeu o seguinte título: Ele nos garante a vitória. Príncipes e princesas do PSM. Jesus sabia de tudo o que lhe aconteceria. Tinha total consciência de todo o sofrimento que o aguardava. Sabia que estava prestes a enfrentar uma das piores noites da sua vida, pois, além de tudo, ainda seria traído e negado por 2 dos seus 12 discípulos. Mas o Mestre afirmou que ressuscitaria e iria adiante deles para Galiléia. Ou seja, seria uma difícil noite que terminaria com uma grande vitória, a sua ressurreição. O que o Mestre estava tentando dizer àqueles homens é que a luta seria grande, mas que a vitória seria certa e muito maior. É assim na nossa vida com Jesus. Lutas, desafios, adversidades, mas, como lemos em Romanos capítulo 8, verso 37, sobre todas elas, Ele nos garante a vitória. Essa foi a nossa meditação de sexta-feira, dia 2 de janeiro. E assim, queridos, estamos concluindo o nosso primeiro resumo semanal do ano de 2026 das meditações do Ministério PSM. Neste domingo, dia 4 de janeiro. Deus abençoe a sua vida e mais uma vez, feliz 2026. Deus te abençoe.
Graças a Deus, amém, meus amados, mais um resumo semanal, mais uma semana concluída na presença do nosso Deus e, digamos assim, a primeira semana do ano, né? Estamos começando aí no comecinho do ano de 2026, com certeza, como já dissemos aqui em outras ocasiões, será um ano abençoado, um ano maravilhoso, um ano onde nós, será o melhor, Deus vai derramar o melhor dele sobre as nossas vidas, amém? Toma posse aí, porque é para mim e é para você essa promessa. Amém, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. O nosso desejo é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração, através aí das nossas meditações da semana que passou e também através desse nosso primeiro resumo semanal. Tá bom, meus amados? E eu quero convidar você, antes de terminarmos, para nós falarmos com o nosso papai. Amém? Vem com a gente, vamos orar juntos aí nesse primeiro domingo do ano. Amém? Vamos esperar, nossa produção vai liberar aí nosso fundo musical. Graças a Deus, agora sim, vem com a gente, vamos falar com o nosso papai. Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pelo ano de 2025 que já passou, que já foi embora, Paizinho, e te entregarmos o ano de 2026 nesse primeiro domingo do ano. Obrigado, Paizinho, obrigado. Queremos te louvar, Paizinho querido, pela vida de cada um desses amados irmãos. Meditaram conosco durante todo o ano que passou e continuam junto conosco já no início desse ano de 2026. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos teus servos e conceder a cada um ano de bênçãos, um ano de vitórias, um ano repleto do teu mover e do teu agir na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Obrigado, Paizinho, por podermos iniciar mais um ano, mais um domingo, mais um resumo semanal na tua presença, Pai amado. Que o Senhor possa abençoar teus filhos. Eu não sei o que cada um deles precisa do Senhor, mas o Senhor sabe, Pai amado. Entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, a derrota em vitória, a lágrima em sorriso, a noite em dia, a tempestade em bonança, a maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho querido, concede a tua bênção e a tua vitória diante de cada luta, de cada batalha e de cada desafio que se apresentar diante de nós. É no nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos, louvado seja o nome do Senhor. E não esqueça, como já está aparecendo, a nossa produção já está colocando aí na sua tela aí, ó. Não esquece não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, deixar sua curtida e principalmente de se inscrever no nosso canal. Nosso alvo era terminarmos 2025 já com 1000 inscritos, não conseguimos, mas vamos continuar aí perseguindo esse alvo, porque a gente quer atingir os 1000 inscritos e depois seguir em frente. Não queremos parar nos 1000 não, tá? Mas queremos atingir os 1000 inscritos, mas eu preciso que você nos ajude, tá bom? Se inscrevendo e convidando outras pessoas para se inscreverem também. Pra quê, pastor? Pra ficar famoso? Não, querido, já falei isso aqui 1 milhão de vezes. É para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, que vale a pena indicar para outras pessoas, e assim mais pessoas estarão meditando conosco na palavra do nosso papai, mais pessoas estarão sendo abençoadas, tá bom? Esse é o principal objetivo desse ministério e você que participa já sabe disso muito bem. Tá bom, meus queridos? Então, nos ajude. Amém, meus amados? E amanhã, segunda-feira, bem cedinho, aquela meditação chegando aí fresquinha no teu celular e permitindo o nosso Deus, domingo que vem, voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Amém, meus queridos? Ministério PSM, abençoando vidas, meditando na palavra. Deus te abençoe.